E aí, galerinha do Sem Dois, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão, cenário novo, mentira, só outro canto da minha casa. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um assunto que meio que está tirando o sono de algumas pessoas, que é o tal do Crepúsculo dos Ídolos, que é o primeiro capítulo do livro do Nietzsche. Bom, duas coisas antes de começar. Duas coisas que na verdade são uma só. Ou eu tenho alunos que são gênios, que são muito inteligentes, que são incrivelmente capacitados, que não tem nenhuma dúvida a respeito do Crepúsculo dos Ídolos, né? Porque eu recebi pouquíssimos e-mails a respeito, ou vocês não estão fazendo atividade. Eu vou chutar na segunda opção, porque qualquer pessoa que se dá o trabalho de ler o primeiro capítulo, Sentenças e Setas, do Crepúsculo dos Ídolos, vai perceber que ele é um texto dificílimo, complicadíssimo. Professores de língua portuguesa têm dificuldade de resolver esse texto, de entender esse texto. Então, o vídeo de hoje é justamente para tentar explicar a vocês como é que funciona esse Crepúsculo dos Ídolos, o que o Nietzsche quer com esse primeiro capítulo, o que os Sentenças e Setas têm a ver com essa história. Então, vamos começar. Independente se você tem o livro físico em mãos, independente se você vai pegar uma versão dele da internet, o Sentenças e Setas é um conjunto de aforismos, tá? São frases soltas, escritas mais ou menos assim, sem uma ordem definida, que ocupa as primeiras páginas do livro. São 44 aforismos, né? E aí, Betão, você pediu para a gente ler só isso e eu não estou entendendo nada. Bom, essa primeira parte do livro, ela não foi feita para você entender assim de cara. Primeiro, não importa a sequência que você leia, as sentenças e setas, elas não vão fazer sentido inicialmente. Você precisa ter uma certa capacidade para ligar as sentenças umas nas outras, encadear pensamentos. E isso é meio complicado se você não está familiarizado com o jeito que Nietzsche escreve. Então, eu vou pegar alguns desses aforismos e a gente vai tentar fazer uma ligação. Bom, o aforismo mais famoso do Nietzsche, com certeza, é o aforismo número 8, né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. Guarda bem essa informação, é bem importante essa informação, guarda bem. O que é que o Nietzsche quer dizer com esse aforismo? Ele tá reafirmando uma posição filosófica lá dos tempos antigos, agora esqueci o nome do pessoal, mas um pessoal pré-socrático lá, helênicos, né, que diz o seguinte: aquilo que não me matar, não tenho que me preocupar com isso, tá? E se me matar também, eu não tenho que me preocupar, porque se eu morrer, eu não estou mais aqui. Então, o Nietzsche ele cria essa ideia daquilo que não me mata me torna mais forte. E você vai ver que muitas coisas da nossa vida são assim. Você teve um relacionamento desastroso e sobreviveu a ele, né? Seu namorado tentou e não conseguiu te matar, ou teu namorado tentou e não conseguiu te matar, ou você chorou até desidratar e quase morreu de depressão por causa disso. Mas agora você está vivo, você está bem, você está mais cascuda para resolver esse tipo de coisa. É mais ou menos, esse aforismo, ele é uma verdade implícita. Aliás, todos eles são uma verdade implícita. É mais ou menos assim. Lembra quando você está aprendendo a tocar violão? Você vai aprender a tocar violão, você machuca a ponta dos dedos. E machucar a ponta dos dedos é necessário para aprender a tocar violão. Você pode ficar só lá naquela meia dúzia de notinhas, um ritmo bobo em dó menor para acompanhar a legião urbana, ok. Mas se você quer aprender de verdade a tocar violão, você vai machucar a ponta dos dedos e vai doer. E aí, à medida que você vai machucando a ponta dos dedos, você vai criando tipo um calinho. E esse calinho é que vai permitir que você dedilhe as cordas do violão. Então, vamos pegar outro, que esse é bem interessante, né? Por exemplo, tem um que ele diz aqui, não. Homens maus não possuem canções, como acontece de os russos possuírem canções. Bom, nessa época a Alemanha e a Rússia não estavam se cheirando muito bem, e aí no ideário popular dos alemães, os russos não eram gente boa. Então, é um pensamento bem interessante. O nosso inimigo, ele sempre carrega tudo de ruim, né? Então, assim, você torce para um determinado time. Então, os torcedores do outro time têm tudo de errado. São eles que depredam a cidade, são eles que quebram as coisas,
Vocês que fazem brincadeira sem graça, mas os torcedores do teu time nunca fazem isso. Percebe? É uma coisa que acontece nessa ideia do pensamento, nessa ideia do pensamento nietzschiano. Tem esse outro aforismo aqui, que é o aforismo de número... cadê? Eu tinha acabado de encontrar essa danação. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Tá aqui, achei. O homem criou a mulher, é o aforismo número 13, tá? A partir de que, porém? De uma costela de seu Deus, de seu ideal? A maioria das pessoas não entende esse aforismo. Ele está fazendo duas críticas aqui. A primeira crítica que ele faz é o cristianismo, que o homem nasceu da costela de o homem nasceu do barro, né? E que a mulher foi criada a partir da costela de Adão, né? O primeiro homem, né? Seria Adão, e a mulher foi criada a partir da costela do Adão, né? E aí ele faz um trocadilho, porque se Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, o ideal é Deus e o homem é quem serve a Deus, né? E se a mulher foi criada a partir da costela de Adão, a mulher foi criada pelo homem. E a mulher deveria servir ao homem. E ele faz esse questionamento, e seria o seu ideal? Né? Mas olha que isso é um pouquinho mais profundo, né? Quando Nietzsche faz essa pergunta, ele vai acabar falando uma verdade na nossa cara, mas todos os aforismos são um tipo de verdade. Ele vai estar jogando uma verdade na nossa cara, qual seja essa verdade? A verdade de que o homem, neste caso, neste aforismo, ele cria a ideia de mulher. Olha, Nietzsche lançando as bases do feminismo, da Simone de Beauvoir, vai pegar mais na frente, Simone de Beauvoir que é casada com o Jean-Paul Sartre, né? Então, a Simone de Beauvoir vai pegar essas bases lá na frente, esse questionamento lá na frente, vai criar a ideia de um feminismo, né? A identidade, o existencialismo da mulher. Mas aqui a gente já tem uma ideia. Olha que coisa incrível. O homem cria o conceito de mulher. Tudo aquilo que não é homem é mulher. Então, a mulher, ela se torna, dentro de uma crítica de Nietzsche, uma crítica à nossa sociedade burguesa, uma crítica à nossa sociedade cristã, a mulher se torna um não-homem. Por isso que vem os xingamentos que envolvem mulheres. Você luta como uma mulherzinha, porque mulheres não sabem lutar. Você dirige feito uma mulher, como se a mulher não soubesse dirigir, mas na verdade ela sabe, ela dirige muito bem. Então, esses questionamentos, essas premissas que vêm dentro do texto do Nietzsche, eles são muito mais para causar, para chamar a sua atenção. Mas o que acontece? É um tipo de leitura que a gente não está pronto para ela. A gente não está pronto para parar cada um desses aforismos, cada um desses 44 aforismos, e pensar a respeito dele. Porque alguns deles, vamos falar a verdade, pode até ter feito sentido lá na época, mas não faz mais sentido para a gente. Né? Pega, por exemplo, esse aqui, a de número 23. O espírito alemão, há 18 anos, uma contradictio in adjecto. Contradictio in adjecto é uma expressão em latim, um adjetivo contraditório, né, um antônimo. É como se fosse um... Tem um termo correto para isso, chama oxímoron. Oxímoron, não lembro como que eu aprendi. Que é quando eu junto duas coisas na mesma expressão, que não funcionam, que são contrários, como por exemplo, masculinidade feminina, ou inteligência burra, ou inteligência militar, né? Coisas que não combinam, né? Um com o outro. Então, é como se o termo espírito alemão, há 18 anos já, pelo menos, ele não combinasse. São palavras que não se casam, né? Tem outra aqui que ele fala, desconfio de todos os sistemáticos, é a número 26, né? Desconfio de todos os sistemáticos e me afasto de seus caminhos. A vontade é um sistema, a vontade de sistema é uma falta de retidão. Aqui, lembra aquela frase, a pessoa que precisa de uma religião para ser boa não é uma pessoa naturalmente boa, não é uma pessoa bondosa, sim um cachorro adestrado. Essa frase não é do Nietzsche, mas ela casa direitinho com essa. Ele se afasta daquelas pessoas que têm um sistema para viver a sua vida, um sistema que é bom para todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, pega o 27 também, que ele pode ser até ofensivo para algumas pessoas. Considera-se a mulher profunda. Por quê? Porque nela nunca se chega ao fundo. A mulher não é nem mesmo rasa.
Como assim mulher profunda? Porque a gente criou essa ideia na nossa cabeça, não é uma ideia nova, você vê que o Nietzsche, né, 1800 lá vai pancada, 1900 lá vai pancada, essa ideia de que a mulher é um ser profundo, é um ser como as profundezas do oceano, né? Você pega lá a filosofia chinesa, das questões do yin yang, o yang, que é o expansivo, o sol, o masculino, e a mulher, que é o yin, é o submisso, é o frio, é o profundo. Então, no yin yang, eles colocam a questão do elemento da água, em que a água, quando ela é rasa, ela é aquecida pelo sol, a água do mar, por exemplo, é uma água yang, é uma água que vai, que bate nas rochas, é uma água desse, enquanto a água profunda de lagos ou poços, que são a água escura, ela é uma água envolta em mistérios, né? É uma água parada, presa, que seria a mulher, né? O yin, a energia feminina. Então, considera-se a mulher profunda. Por que a gente considera a mulher profunda? De onde a gente tirou essa ideia? Os seres humanos, especialmente o homem, ele tende a transformar em mistério tudo aquilo que ele não entende. Por isso tem tanta fake news no mundo, né? As pessoas, elas não entendem como é que o mundo funciona e nós somos muito egoístas, nós temos um ego muito inflamado e a gente não consegue aceitar a ideia de que o mundo pode funcionar mesmo que a gente não entenda. Isso é um troço bem legal. A pessoa olha para mim e diz assim, não entendo química, então esse negócio de vacina, não entendo biologia, então esse negócio de vacina só pode ser falso, só pode ser feito com um DNA de fetos mortos, e você não sabe nem o que é DNA, nem de onde tirou tantos fetos assim para fazer esse negócio. Eu prefiro acreditar numa besteira, que eu me sinta confortável com isso aí, do que quebrar a cabeça e entender como funciona um RNA viral para essas vacinas mais modernas contra o coronavírus, né? Então, essas ideias, elas entram e saem nos textos do Nietzsche, especialmente nesse primeiro capítulo, com uma profusão absurda. Então, qualquer um deles que você pegar para trabalhar, você vai encontrar uma ressonância no mundo moderno, você vai encontrar um eco no mundo moderno, você vai encontrar em algum momento da história uma passagem onde aquele material aconteceu, onde aquele material existiu, onde há uma conexão. É como se ele pegasse uma luva de pelica e estapeasse a cara da gente de uma maneira bem sutil e artística, porque é isso que ele faz. Pega o número 29, por exemplo. Outrora, quanto a consciência tinha de morder, e que bons dentes ela possui. E hoje, quantos lhe faltam? Pergunta de um dentista. Nós somos acossados, ou deveríamos ser acossados pela nossa consciência, que é como se fosse aquele grilo falante do Pinóquio, falando no ouvido dele quando a gente faz alguma coisa errada. E no começo, quando a gente faz coisas erradas, a nossa consciência bate forte, né? A primeira vez que você faz uma coisa errada, você vem com a consciência muito pesada. Mas se você continua insistindo naquele erro, a tua consciência vai perdendo força. E aquilo que antes te causava um grande incômodo, simplesmente para de incomodar. Então, ele pergunta assim, e a mordida que a tua consciência te dava para perder os dentes? Vamos chamar um dentista. Ele faz essa mistura da literatura real, do fato real, se você vai morder, se precisa de dentes, tem dentista, com uma ideia subjacente à própria pessoa, uma ideia do subconsciente da pessoa, subjetiva da pessoa, nada objetiva, né? Que é o ato da tua consciência trabalhando em cima de você. Tem um aqui que é bem interessante, porque o Nietzsche ele fala da ideia do super-homem, né? Ele fala assim, a fala do desiludido, procurei grandes homens, mas sempre encontrei apenas macacos de seu ideal. O que ele quer dizer com isso? Que esses grandes homens que o Nietzsche admirava e que acabou perdendo a admiração, entre eles o compositor Wagner, né? Que fez a peça maravilhosa Cavalgada das Valquírias, que é uma das músicas clássicas mais usadas em desenho animado, especialmente quando as abelhas vão atacar alguém. Né? O Nietzsche ele se desilude com a ideia que ele tinha do Wagner.
da ideia que ele tinha do compositor, que se uma pessoa faz uma música daquela, o cara tem que ser incrível, o cara tem que ser maravilhoso, o cara tem... E aí ele encontra apenas o que ele vai chamar de macacos de seu ideal. Mas como macacos, Betão? O Nietzsche vai dizer que um macaco, ele é alguma coisa entre o antes do homem e bem antes do super-homem. Então, assim, o homem, ele transita entre o macaco e o super-homem. Então, quanto menos o homem pensa, quanto menos o homem exige de si mesmo, quanto mais o homem aceita a vida que ele tem, as coisas que ele tem, mais próximo de ser um macaco. Então, os grandes homens para Nietzsche seriam aqueles que vivem pelo seu ideal, um ideal que tipo? Um ideal judaico-cristão, um ideal capitalista, um ideal burguês, né? Então, quando você para pensar assim, com esses exemplos que eu dei, se torna um pouco mais fácil você entender os sentenças e setas. Perfeito? Vamos continuar. Tem um amigo meu que ele é professor de filosofia também, e ele escreveu um texto muito interessante a respeito do Crepúsculo dos Ídolos, do Friedrich Nietzsche, e eu vou ler esse trecho, um trecho desse texto para vocês, que eu acho que assim, não é legal você ficar só com a minha visão, pega a visão de outros professores também. Ele é professor de filosofia aqui em Santa Maria, né? Crepúsculo dos Ídolos foi um dos últimos livros escritos por Nietzsche e pode ser considerado uma síntese de sua filosofia. A obra traz uma crítica à cultura ocidental moderna e é com aforismo, sarcasmo e trocadilho irônico que o pensador alemão se dirige a Sócrates, Platão, Kant e tantos outros filósofos. Em contraste com esses supostos representantes de uma decadência cultural, isso é interessante. O Nietzsche diz que a cultura humana ela começa a entrar em decadência a partir do momento que esses grandes filósofos postulam suas ideias, né? Nietzsche aplaude César, Napoleão, Goethe e os sofistas como tipos mais fortes. Esta sua obra implacável, cheia de vigor, é, nas palavras do jornalista Geir Campos, que eu não faço a menor ideia de quem seja Geir Campos, abre aspas, uma leitura cadente, provocadora, inquietante, verdadeira série de golpes de martelo sobre as ideias quentes. Bom, fecha aspas. Nietzsche, ele é um cara que tem essa capacidade. Você não passa pelo Nietzsche sem ter alguma coisa dele, né? O Crepúsculo dos Ídolos, ele parece muito com as obras do Machado de Assis, que são extremamente provocadoras. Tem um pessoal que adora Machado de Assis, tá? Aliás, o professor de língua portuguesa deve adorar, e tem o pessoal que odeia, o professor de filosofia que odeia, né? O Crepúsculo dos Ídolos, né? E odeia. Tá, eu também não gosto do Nietzsche, né? Mas eu também odeio o Machado de Assis. Então, o Crepúsculo dos Ídolos, ele é uma síntese, ao mesmo tempo que ele é uma síntese, um resumão de tudo que o Nietzsche vai fazer, o Freire fez, já que é seu último livro, seus últimos escritos, ele é uma síntese de tudo que ele fez, e ele acaba servindo também como uma introdução a seus trabalhos. Na verdade, eu penso que o que o Nietzsche queria fazer era fazer uma declaração de guerra a esse mundo que ele vivia, esse mundo da Belle Époque, da virada do século, esse mundo de um liberalismo econômico, de um neocolonialismo, esse mundo onde as ideias iluministas não estavam iluminando mais porcaria nenhuma do mundo, né? E aí ele faz uma guerra, uma declaração de guerra contra os ídolos, essas ilusões antigas ou novas, depende do teu ponto de vista, do Ocidente, né? O nosso liberalismo econômico, a nossa moral cristã, as ideias de pensamento que a gente introjeta dentro da gente, nem questiona a respeito, né? Ele também vai questionar os grandes equívocos, né, da filosofia, equívocos na opinião dele, eu quero deixar isso bem claro, é a cabeça do Nietzsche que diz que aquelas abordagens são equivocadas, né? As ideias e tendências modernas e seus representantes. É um livro extremamente variado, abrangente, complicado mesmo de escrever, e um mosaico de outras ideias. Aí você encontra você encontra
perspectivas diferentes, você encontra críticas à aristocracia, você encontra uh, uma ideia da nossa sociedade perante a sexualidade que nós insistimos em não mostrar, em realizar apenas entre quatro paredes. Ele vai questionar o materialismo, especialmente o materialismo dialético de Karl Marx, e vai fazer uma abordagem psicológica de artistas e pensadores, né? Abordando, entre outras coisas, o antigermanismo, vai contra essas ideias germânicas que acabaram sendo utilizadas para gerar o nazismo, né? E até mesmo a misoginia ele vai trabalhar em algum momento, como a gente já viu quando ele trata a questão lá se a mulher é profunda ou não. Então, meus amigos, espero de verdade que esses últimos 20 minutos que a gente conversou sejam o bastante para você ler o Crepúsculo dos Ídolos com mais calma, ler o Crepúsculo dos Ídolos com mais cuidado, e você puder, agora finalmente, ler e fazer a redação que você me deve. Beleza? É isso. Betão, adoro vocês. Até a próxima.